Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, chegamos ao último dia da nossa preparação para a festa de São Francisco Xavier. O tema da novena de hoje é: esforçai-vos por trazer novidade à Igreja. Desde que Jesus fundou a Igreja, ela tem, de vez em quando, ao abrigo do Espírito Santo, dado passos no caminho da renovação. Uma igreja que se renova constantemente é uma igreja dinâmica. E uma igreja dinâmica é uma igreja missionária. São Francisco Xavier, mantendo-se fiel à sua vocação e missão, desempenhou o seu ministério com paixão e devoção e trouxe renovação à igreja. Inspirando-nos em São Francisco Xavier, rezemos com fé e humildade neste santo sacrifício da missa, pela graça de estarmos abertos aos estímulos do Espírito Santo e de absorvermos a visão que a Igreja nos dá de vez em quando, enquanto avançamos no caminho da renovação e da novidade. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, e atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis, a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras, para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor. Desde sempre é o vosso nome. Por que nos deixais, Senhor,
desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração para que não vos tema? Voltai por amor dos vossos servos e das tribos da vossa herança. Ó, se rasgasseis os céus e descesseis ante a vossa face, estremeceriam os montes. Mas vós descestes e perante a vossa face estremecerão os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos viram que um Deus, além de vós, fizesse tanto em favor dos que nele esperam. Vós saís ao encontro dos que praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. Estais indignado contra nós, porque pecamos e há muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos com um ser impuro. As nossas ações justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos com folhas secas. As nossas faltas nos levavam como vento. Ninguém invocava o vosso nome. Ninguém se levantava para se apoiar em vós, porque nos tinhais escondido o vosso rosto e nos deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai, e nós o barro de que sois o oleiro. Somos todos obra das vossas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Pastor de Israel, escutai, vós que estáis sentado sobre os querubins, aparecei. Despertai o vosso poder e vinde em nosso auxílio. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Deus dos exércitos, vinde de novo. Olhai dos céus e vede, visitai esta vinha, protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebanho que fortalecestes para vós. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o filho do homem que para vós criastes, e não mais nos apartaremos de vós. Fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus em todo o tempo, a vosso respeito, pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, e deste modo tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo. De fato, já não vos falta nenhum dom da graça, a vós
que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como o homem que partiu da viagem ao deixar a sua casa. Deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. Não se deu o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo, digo-vos a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, há várias espécies de anos. Existe ano civil, que começa com o 1º de janeiro e termina aos 31 de dezembro. Existe ano letivo, que começa em junho e termina em abril ou maio. Existe ano financeiro, começa em abril e termina em março seguinte. Assim, todas as religiões têm cada qual o seu ano, durante o qual distribuem-se as festas, distribuem-se os diferentes ritos. Assim, a religião cristã também tem o que se chama ano litúrgico. O ano litúrgico começa hoje, primeiro domingo do Advento, e termina com a solenidade de Cristo Rei. E durante todo o ano litúrgico,
distribuem-se festas, distribuem-se ritos. E assim, de uma forma ou outra, presta-se ultimamente culto a Deus. Hoje começa a época, a quadra do Natal, porque é a festa principal e é a festa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a festa principal desta quadra. Natal tem 4 semanas de preparação. Estas 4 semanas de preparação para o Natal chamam-se dias de Advento. Vem depois a festa do Natal, a que segue uma ou 2 semanas em que nós ruminamos o mistério do Filho de Deus feito homem. Outra quadra é a quadra pascal. O centro e a solenidade da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. É precedida de 7 semanas de preparação, a que chamamos Quaresma. E é seguida de outras 6 ou 7 semanas em que nós meditamos o grande mistério da ressurreição. E no meio há uma grande quadra de 33 ou 34 semanas, distribuídas em 2 turnos. Lá, durante esta longa quadra, tempo comum, não celebramos este ou aquele mistério de Jesus em particular, mas tomamos todo o mistério de Cristo em geral, a sua vida, a sua pregação, os seus mistérios, os seus ensinamentos. Hoje, o primeiro dia do novo ano litúrgico, e é o primeiro dia do Advento, do tempo do Advento. Advento significa vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que durante este tempo de 4 semanas, nós concentramos-nos sobre o mistério da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há 4 espécies de vindas, 4 espécies de adventos. A primeira vinda é a vinda histórica. Jesus veio a este mundo, entrou na história deste mundo, da humanidade, há 20 séculos. Nasceu, viveu, ensinou, fez milagres, sofreu e morreu. E depois ressurgido, saiu da história. Esta é a vinda histórica de Jesus. Há uma outra vinda, é a vinda última. Jesus há de vir pela última vez a cada um de nós. É a última vinda em referência a cada pessoa. Jesus há de vir ao pé de cada um de nós e nos dirá: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, basta. Vem agora ao meu reino gozar da eterna bem-aventurança. Este é o segundo advento, segunda vinda, em referência a cada pessoa. Existe uma terceira vinda, a que sempre se chamou segunda vinda, a terceira vinda.
terceiro advento é referência à humanidade em geral. É referência à Terra, é referência ao mundo em geral. É referência à história em geral. Jesus virá, não sabemos quando, não sabemos como, mas virá, a fim de transformar a história, a fim de transformar a humanidade, a fim de transformar o mundo em eternidade. De temporal seremos eternos. Como será? Este mistério não nos é dado saber. Havemos de saber. E o que será quando Ele vier transformarmos a todos nós numa outra realidade eterna? O que será? Jesus há de passar aos nossos olhos toda a história da humanidade, da Terra, tudo há de passar aos nossos olhos, como se fosse no ecrã. E então veremos qual é o significado da história, qual é o significado dos grandes acontecimentos da história, qual é o sentido do homem, do mundo e dos acontecimentos. Muitas das coisas que víamos de um modo, agora havemos de ver de outra forma então. E é a terceira vinda ou a segunda vinda última de Jesus. Última é referência à humanidade inteira, é referência à Terra em geral, é referência à história em geral. E a quarta vinda é a vinda espiritual. Advento espiritual. Jesus vem a cada momento, a cada instante, em nossos corações, a fim de nos santificarmos, a fim de nos dar força para trabalharmos pela Igreja, pelos outros e cumprirmos o preceito máximo de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, o advento de Cristo é quádruplice. 4 adventos: histórico, o último em relação a indivíduos, o último em referência a todos, e espiritual a cada momento que ocorre. Enquanto nós falamos aqui, eu falo, vocês ouvem, vocês cantam, Jesus vem aos nossos corações. Ocorre o advento espiritual de Jesus. As leituras durante o advento fazem uma referência ou outra. Às vezes fugidia, às vezes que é difícil de escrutinar. Há um advento ou outro. Vamos fazer um comentário a correr das 3 leituras de hoje. A primeira leitura é do profeta Isaías. O profeta diz a Deus: Deus, Tu és nosso Pai. Deus, Tu és nosso Redentor. Deus, Tu és o oleiro em cujas mãos nós somos o barro. Se Deus é nosso Pai, nós somos filhos e filhas de Deus. E se nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos irmãos um do outro. E, portanto, obrigados àquele máximo preceito de Cristo a que me referi agora: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se Deus é nosso Redentor,
E Ele nos remiu do pecado. E Ele nos remiu do domínio do diabo. E Ele nos remiu dos males. Isto fez-o Cristo nosso Senhor, o Filho de Deus, feito homem. Ele é nosso Redentor. E é nosso Redentor pela sua vida, pelo seu ministério, especialmente pela sua morte e ressurreição. Deus, Tu és o nosso Pai. Deus, Tu és o nosso Redentor. E Isaías completa a oração. O apóstrofe a Deus. Deus, Tu és o oleiro, em cujas mãos nós somos o barro. Portanto, se nós somos o barro nas mãos de Deus, nós devemos permitir a Deus, porque Ele é o maior respeitador da nossa humanidade, maior respeitador da nossa liberdade. Devemos permitir-lhe que trate de nós como melhor lhe parecer. Nós somos barro nas mãos de Deus, nosso oleiro. A segunda leitura é da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. A igreja de Coríntia, a igreja de Corinto era uma igreja viva. Havia muito talento ali, muitos dotes. Havia alguns que tinham o dote de curar as doenças pela imposição das mãos. Havia outros que tinham dom da profecia. Outros, dom de aconselhar. E cada um daqueles ufanava-se dos seus dons. E desprezavam os outros. São Paulo diz: vocês são uma igreja viva. Vocês têm todos estes dons, estes dotes. Mas lembrai-vos, vós, todos estes dons são dons do Espírito Santo. Ele é o único. Portanto, deveis sempre agradecer ao Espírito Santo. Deveis sempre utilizar os vossos dons para o bem da igreja. É por isso que lhes foram dados estes dons. E no fim, o Evangelho. Devemos estar sempre atentos, sempre da vigia. E Jesus diz isto através de uma parábola. O dono da casa dá aos seus serventes, dá ao seu pessoal ordem para velar pela sua casa, pelas suas propriedades, e confiado nele, ele vai. Mas põe à testa deles atalaias, chefes, e vai. E diz: vocês devem estar sempre da vigia. Vocês não sabem quando hei de vir. Eu não quero muito. Eu quero que quando eu vier voltar, vocês façam o trabalho que diariamente têm de fazer. Não é outro. Isto se aplica a cada um de nós. Nós somos discípulos de Jesus. Cada um de nós tem a obrigação de fazer o que nos foi imposto. Os nossos deveres estão postos pastores da vigia a nós. Os pastores cumprem estes deveres, não sei dizer, mas cada um de nós tem de cumprir os nossos, sempre atentos,
que pode vir o Senhor a pedir-nos contas. Meus queridos irmãos, a espiritualidade do Advento é a espiritualidade da expectativa, da vigilância. Devemos estar sempre atentos ao que o Senhor nos diz, especialmente à vinda espiritual de Jesus a cada momento em nossos corações. Devemos estar sempre prontos. E como? Por oração e por atos de ascese. Durante esta quadra do Advento, vamos redobrar os nossos esforços para orarmos, que a nossa oração seja mais fervorosa, mais constante, insistente e ascese. Vocês sabem, a cor dos paramentos denota ascese. Não houve o cântico da glória a Deus, indicando que este tempo é um tempo de uma certa ascese, não tão rigorosa como a da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantai-vos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Os responsáveis parece que pensam que eu prolonguei. Desculpe-me. Pois não vamos fazer a oração dos fiéis. Basta, não vamos fazer. Teu tal é nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta.
que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunhos da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamando a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Filipe Neri e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, vosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê uma palavra e serei salvo. काथोलिक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कुमिन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Como o Senhor nos amou, só nós pode amar, pelo caminho da justiça, nos ensina a caminhar, quando estamos reunidos e partilhamos
sou a vida, porque sou amor. Ó Senhor, faz-nos viver o teu amor. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que o simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque és pão de Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e do pão do céu. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque és pão de Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e do pão do céu. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque é pão de Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e de pão do céu. Oremos. Fazei frutificar em nosso Senhor
os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. We thank Father Mosin Diatide for celebrating the Holy Eucharist and for breaking the word of God for us. Timing for the feast mass for the masses on the feast day are as follows: morning 3:45, 5 o'clock, 6:15, 7:30, 8:45, and 10:30, which will be the feast mass. In the evening at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, and 6 o'clock, which will be in English. Kindly stand. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oração ao São Francisco Xavier. Ó devoto servo de Deus, São Francisco Xavier, o vosso coração ardia com amor a Jesus. Impelido por este amor, fostes de país para país e enfraquecestes até a morte, para proclamar o nome de Jesus e a boa nova da salvação. Por isso, o Pai encheu-vos de glória no céu e preservou o vosso corpo incorrupto aqui na terra. Cheios de alegria por estas dádivas singulares, louvamos o Pai em vossa companhia. E agora pedimos a vossa intercessão por nós próprios. Pedimos que obtenhais a realização destes desejos, se forem agradáveis ao Pai. E por tudo, junto com vós, louvamos o Pai, por Jesus, nosso Espírito Santo. Amém.